dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um de Galho em Galho. Hoje, muito especial, sobre mulheres na inovação, e eu tô aqui com a Camila. E aí, tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer. Obrigada de aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Que legal, e eu tô feliz que você tá aqui. Queria que você se apresentasse pra galera, falasse um pouquinho da tua trajetória, do CRIA, né, que é a empresa que você é cofundadora, então, se você pudesse apresentar. Legal, vamos lá. Então, prazer a todos e todas. Eu sou a Camila, eu sou a CEO do CRIA. Tô há 10 anos empreendendo no CRIA, que é uma plataforma de investimento em startups, na ideia de que todo mundo deveria poder participar mais ativamente do mercado privado de investimentos, desses negócios inovadores que vão dar retorno. É curioso que eu sou a CEO do CRIA, mas na verdade, quando eu comecei no CRIA, eu fui a primeira estagiária. Comecei quando tinha o Frederico Rizzo, meu sócio, com uma ideia maluca de criar um mercado novo. Me encantei com o que ele estava construindo e fui a primeira pessoa a me juntar a ele. E desde então foram quase 10 anos, a gente vai fazer 10 anos agora em 2024 de construção. Nossa, e desde o início você estava como estagiária. Uhum. E como é que foi pra você, assim, o início da tua carreira, ao mesmo tempo que o início de uma empresa? Você viu muita coisa mudar ao longo do tempo? Muita, porque não é só o início de uma empresa, mas era uma empresa que estava fazendo algo que ninguém estava fazendo no Brasil. Então, a gente era uma empresa pequena, era empreendedorismo raiz ainda, sabe? Era empreendedorismo que você se virava nos 30, com pouco recurso, time enxuto. Então, tinha que estar exposta a muitas áreas diferentes e aprendendo. Então, tava aprendendo sobre como trabalhar, porque era meu primeiro estágio, assim, meu primeiro trabalho. Uhum. Enquanto eu aprendia como empreender, porque era uma empresa nova, enquanto a gente aprendia sobre como construir um novo mercado, porque de fato ele não existia. Sim, nossa, é um grande desafio para muitos lugares diferentes, assim. E o que você sente que te ajudou nesse caminho? Eu sei que você se formou em publicidade e propaganda, né? Você acha que isso deu um norte bom para você entender o mercado ou foi mais a experiência mesmo? Na verdade, comunicação foi uma base muito importante para eu aprender realmente como me relacionar no trabalho, como analisar negócios. Eu acho que tem muito de comunicação nesse ambiente, mas no final das contas é sobre experiência, é sobre você tá vendo, aprendendo, todo um processinho com recorrência, com paciência. Então, acho que a comunicação me ajudou muito, mas principalmente foi a prática, né, o que me moldou. O que te moldou foi a prática. E você já tinha contato com... Como que é o nome do fundador mesmo? Com o Fred. O Fred, você já tinha contato com ele em outros lugares? Como que vocês se conheceram? Não, curiosamente, eu conheci o Fred. Ele foi fazer um MBA fora, nos Estados Unidos, e ele voltou com essa ideia, acho que em 2013, com essa ideia de que a gente precisava ter no Brasil uma plataforma que conectasse de um lado empreendedores e de outro lado investidores que quisessem investir nesses negócios. Então ele voltou e aí ele começou a construir a empresa. Ele estava precisando da primeira pessoa para ajudá-lo, para ajudar a estruturar o negócio. Então ele postou uma vaga no portal de vagas da SPM. E na época eu estava procurando uma oportunidade e foi lá, assim, encontrei no portal. É engraçado que no mesmo dia eu tive 2 entrevistas diferentes. Pra você ver como eu tava, assim, aberta ainda, tentando entender o que eu queria da vida. Eu tive uma conversa com o Fred no mesmo dia em que eu fui conversar, eu não vou dar o nome, assim, mas com uma grande editora de jornal, de revistas, na verdade. Então eu vi no mesmo dia o futuro, que era o que o Fred me mostrava, Caramba. e o passado, que era editora. E na época eu já falei, não quero. Eu não quero esse marketing tradicional, eu não quero trabalhar com editora. Então, foi muito clara pra mim essa dualidade do que ele tava trazendo, uma coisa completamente nova, inovadora. Eu me apaixonei. Que legal. Nossa, até você falou de editora. Quando eu tinha, acho que nessa época, inclusive, em 2014, eu tinha o sonho de ser colunista dessas revistas, assim, Capricho, essas revistas, assim, era o meu sonho, nossa. Eu quero escrever pra uma Glamour, uma coisa assim.
Mas realmente a comunicação acabou mudando, né, com o passar do tempo. E aí, esse era o futuro que hoje em dia a gente vê algumas empresas, né, fazendo esse trabalho, mas lá atrás não era tão comum, né? E quais desafios que você enxerga, assim, que vocês passaram, vocês conseguiram ultrapassar com o tempo? A gente sempre brinca que empreender é uma montanha-russa, né? Acho que quase virou um clichê, não devo nem ter sido a primeira pessoa a responder isso nessa mesa. Mas é verdade, assim. Então, desde o começo, quando a gente começou, os desafios eram de fato de entender se existia mercado e se existia esse potencial de mercado, criar um mercado. Tô falando de educar o público sobre uma coisa nova que nunca tinha sido feita antes no Brasil e que tinha muito risco envolvido. Educar o regulador, porque a nossa atividade ela é regulada pela CVM, porque a gente está trabalhando com financiamento de risco. Então, tinha muitas camadas de risco e de validação que a gente tinha que passar. Então, é um monte de desafio, assim. A gente brinca que os primeiros 5 anos do CRIA são os anos de testar muito, errar pra caramba, aprender com os erros e ir criando esse formatinho. Então, hoje, né, o CRIA vai fazer 10 anos em 2024, mas pra gente, a gente tá ainda super no começo. Porque grande parte da nossa história foi destinada a isso, a entender e construir, consolidar um mercado sério, robusto, transparente, responsável. Vocês foram amadurecendo junto com o mercado também, né? Ao vivaço. Ao Tendo vivaço. que crescer ao vivaço. E durante a pandemia, assim, o que aconteceu? Como que foi? Durante a pandemia, foi um ano muito louco, né? 2021. Foi o ano 2021. que... a pandemia começou em 2020, né? Começou 2020 aqui, né? Março. É foi verdade, onde deu o primeiro... Vai ser só 2 semanas. Eu lembro disso. É. Então, é verdade. 2020 foi um ano que, no começo, o mercado todo deu uma parada nesses primeiros 2 semanas ou 2 meses, tentando entender o que vai acontecer. E aí, depois disso, inclusive, durante 2020, foi quando eu assumi como CEO. Nossa! Então, durante a pandemia, com todo o time remoto, com o time enxuto, porque a gente tinha 2 empresas na época, o CRIA e o Basement, e a maior parte do time foi pro Basement. Então, eu assumi como CEO do CRIA em um momento em que o time tava super enxuto, todo mundo trabalhando de casa, e a gente tentando entender o que ia ser do nosso mercado. E aí, 2021 foi um ano que foi um ano de recordes do Venture Capital, né? Do nosso mercado de investimentos. Então, foi um ano que, apesar de ainda estarmos na pandemia e com grandes ápices de pandemia mesmo, foi um ano de muito crescimento pro Venture Capital. E como que você se sentiu, assim? Passou de estagiária e foi evoluindo para outros cargos, né? Foi crescendo na tua carreira também. E aí, assumindo esse cargo, assim, como que você se viu ali? Você estava se sentindo preparada? Foi um risco, assim? Vou tentar. Como que foi? Eu acho que a gente nunca se sente preparada. E eu acho que não... É muito difícil você ver na linha do tempo quando foram aqueles grandes pulos. A verdade é que não tem um grande pulo. A não ser que você comece a empreender o seu negócio e você já entra de CEO. Eu tive um crescimento acelerado, né, pra minha carreira. Se a gente for lembrar que eu comecei como estagiária e depois de 6 anos eu tava assumindo como CEO. Mas na prática, quando a gente pega ano a ano... Uma escadinha, né? Uma escadinha. Então, eu fui pegando mais domínio da área de marketing do CRIA. Então, eu era responsável pelo marketing. Depois, virei a COO, responsável por todas as operações. Então, foi um progresso, assim, até chegar. Então, não foi que, assim, foi do dia pra noite. Mas, ainda assim, eu acho que a gente nunca se sente preparada, nunca se sente preparada, né? Tem até um estudo que fala, né, que especialmente as mulheres não se sentem preparadas para a vaga. Às vezes elas não mandam um currículo para aquela vaga porque elas não preenchiam um requisito ali. Já vi isso. E os homens normalmente mandam e vai ver qual é. E é essa confiança, né, que a gente tem que trabalhar ao longo do tempo. E você também é super jovem, então acho que são desafios que você vai... dando um passo a mais, né, na tua carreira, na tua vida. Acho até como autoestima, né, que a gente se sentir melhor. E como que você sentiu que você foi vista, assim, não só pela empresa, eu digo mais pelo mercado, sabe? Sendo mulher e sendo CEO.
É difícil responder isso, porque existem muitas nuances, né? Eu sinto que eu tenho espaço de reconhecimento e respeito no mercado. Então, muitas portas se abriram. Eu sempre tive muito esse privilégio de conseguir trabalhar com gente muito séria, muito honesta e que me deram muitas oportunidades. Ao mesmo tempo, eu lembro quando eu tava durante a pandemia, né? Que você fazia call. Quando a call era sem câmera, né? Eu tenho ainda... Não só eu sou mulher, mas ainda tenho uma voz infantil. Então, às vezes, eu tinha as calls e o cara... você ainda é uma menininha. Quando você nasceu, eu já estava trabalhando há não sei quanto tempo. Então, pontualmente, às vezes a gente passa por isso. Mas, no geral, eu acho que eu tive uma boa experiência. E é importante, né, ter mulheres, assim, com certeza. Outras mulheres da empresa devem se identificar e de fora também. Isso muda tudo, assim. E hoje, se você fosse dizer pra alguém, assim, quais habilidades que você tem que ter? Não só habilidade técnica, mas eu digo até mais aquelas habilidades entre pessoas, assim mesmo. O que você sente que uma pessoa tem que ter pra ela ser CEO? Eu acho que o CEO tem que ter a capacidade de escutar, tanto ou mais do que fala, né? E o escutar, eu tô falando aquela escuta empática, pra realmente entender, primeiro, quem são as pessoas que trabalham com você, como elas estão, e tentar tirar o máximo das pessoas. Uma pessoa que não tem a capacidade de escutar o seu time, o seu mercado, que tá muito autocentrado, é muito difícil ele conseguir ter uma visão real do mercado, do time. Sim. Então, acho que capacidade de escuta é capacidade de identificar as forças e as fraquezas de cada um do seu time, com certeza. Empatia, acho que hoje a gente tá vivendo esse mundo em que é muito importante ter empatia, resiliência. Porque você vai levar um monte de pancada. Então, se você não tem a capacidade de te tirar do chão quando você leva uma pancada... e confiar que você consegue sair por cima... É muito difícil empreender. Brasil é um lugar difícil de empreender. É difícil, né? E você vê o time crescendo, assim, isso... normalmente te dá alegria, assim, te deixa insegura. Como que é quando você vê, nossa, a gente tá conseguindo mais coisas, a gente tá evoluindo, a gente continua aqui? Eu acho que com um trabalho bem feito, consistente, é muito gostoso o crescimento. A gente nunca foi uma empresa de crescimento desordenado. Eu não vou ser uma empresa que eu vou sair de 10 pessoas um dia para 50 pessoas. Eu tomo muito cuidado de não me iludir com aquelas métricas de vaidade, né? Principalmente assim, há 2 anos, o mais sexy, né, da startup, do empreendedor, é falar, tenho 100 pessoas trabalhando comigo. E tudo fora do controle, um monte de falta de processo, bagunça. Pra mim, sexy hoje no empreendedorismo é você ter um time, assim, necessário pra fazer as coisas acontecer. Faturamento por cabeça, né? Não quanto mais pessoas, melhor. Mas, assim, as pessoas certas, nas posições certas, com capacidade de desenvolver essas pessoas para elas crescerem nas suas posições. Acho que é muito mais disso. Então, quando você tem uma tese de crescimento sólida, dá menos esse apavoro do crescimento. É sobre qualidade, né? Daquelas pessoas que vão estar ali. E o tempo, nossa, é uma coisa tão, tão importante que a gente tem que... Até estava lendo um livro que era Tempo, Talento e Energia. Como unir essas 3 coisas em uma pessoa para você conseguir liderar, né? Um time. E pensando no que faz aquela pessoa brilhar aqui. O que faz ela melhor. Eu não vou gastar o tempo dela, o tempo da empresa com que ela não tá indo, não tá dando certo. Então, eu vou pegar o que ela faz de melhor. Perfeito. Eu vou pegar uma pessoa que é especialista naquilo. Acho que isso faz muita diferença, né? Do que só... Gente vai só enchendo, né? E aí, isso é importante porque também as pessoas... Eu não lembro onde eu li isso, mas assim... as pessoas, elas tendem a achar que elas vão conquistar mais coisa em 1 ano do que elas de fato conquistam. E elas tendem a subestimar o quanto elas conseguem conquistar em 10 anos. Então, em um planejamento de curto prazo, a gente acha que a gente vai conquistar tudo. A gente acha que vai conquistar tudo. Mas em longo prazo, falta essa clareza de planejamento. Porque você consegue, sim, conquistar muita coisa em 10 anos. Onde eu vou estar, né? E você tinha isso quando você estava na faculdade, antes de entrar mesmo na empresa? Você tinha sonhos ao longo prazo? Ou você estava ainda descobrindo, experimentando, se entendendo?
Eu tava descobrindo, experimentando, entendendo. É difícil ter sonho de... Realmente é difícil ter sonho de 10 anos até pra gente, assim, né? É, às vezes, mais fácil, entre aspas, visualizar uma empresa do que a gente mesmo com a nossa própria vida, né? Exato. Não, isso é interessante você perguntar, porque o que eu vejo no mercado, existe muito essa pressão do empreendedor perfeito, né? Então, das pessoas acharem que, putz, se eu tenho 18 anos e ainda não sei o que eu quero fazer da vida, ou se eu não conquistei isso, eu tô ficando pra trás. E aí tem aqueles Forbes, Under 30, Sim. que vai criando uma pressão social nas pessoas. Mas cada pessoa tem o seu ritmo, tem o seu tempo de maturação, tem a sua capacidade diferente. Então, precisa muito de autoconhecimento e menos de comparação. Se você é jovem e você ainda não tem ideia de como vão ser seus próximos 10 anos, beleza! Tá tudo bem. Tá tudo bem. E as coisas mudam demais, Muito. né? E no ritmo que a gente tá, com a tecnologia mudando tanto, 10 anos, a gente pode tentar prever, mas muita coisa vai fugir do controle. Que é normal também, né? Super. E, assim, pensando nessa evolução da sua, mas agora na evolução da indústria, assim, o que você viu que mais mudou nas startups e no ecossistema de inovação como um todo, assim? Legal. Eu sempre respondo que quando a gente começou, tudo era mato. Mas é verdade, quando a gente começou... Estamos falando aqui 2014, tá? 2014, eu acho que o termo unicórnio ainda não era muito conhecido. Existiam poucos fundos ou investidores sofisticados olhando para venture capital no Brasil, ou gringos querendo trabalhar com o Brasil. A gente ainda não tinha aquela leva de um monte de empreendedor com sucesso aqui, que a gente tem, mas daquele forma mais empreendedor raiz, menos essa visão de startupeiro mesmo. Sim. A mídia não falava muito sobre isso. Então, criou-se nos últimos 10 anos uma cultura empreendedora muito forte no Brasil. Que colocou o empreendedorismo quase que no centro da mídia, né? No centro das universidades, cada vez mais aqui, brasileiras também. Então, acho que isso que mudou muito. Tem esse shift cultural das pessoas entenderem o que é empreendedorismo, entenderem o que é esse tipo de investimento em inovação, em startups, entenderem isso como uma possibilidade de carreira. Acho que pra mim essa é a maior mudança. Tem algum case, assim, alguma história que você viu de perto acontecer? Acho que tem alguns, assim. Hoje a gente tem, por exemplo, startups.com.br, um portal que começou e cresceu super rápido, focado em notícias sobre o ecossistema empreendedor. A gente tá fazendo essa entrevista no Cubo Itaú, um espaço que é patrocinado pelo Itaú. Sim. O Itaú, não sei se ainda é o maior banco, mas acho que o maior banco aqui do Brasil, da América Latina, patrocinando um prédio inteiro, super bonito, por sinal, voltado à inovação. Um monte de investidores olhando para essa classe de ativo. Então, eu acho que tem muita mudança. A CVM, né, a legisladora do mercado de capitais brasileiro, olhando muito para esse mercado de inovação. Então, são vários casos, assim, que a gente consegue ver. Isso é muito legal ver essa transformação mesmo. E acho que tem deixado também um legado, assim, para outras pessoas, né? Que estão entrando nesse mercado agora. Então, isso é importante. E você sente que, para você, foi muito desafiador ou não? Assim, você sente que você cresceu muito nesse mercado? Sempre... Ainda é muito desafiadora. É difícil empreender, cansa às vezes, né? Não é só maravilhoso, não é só ruim, é uma nuance, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então eu sinto que, eu faço isso porque eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito do que a gente tá construindo, eu acredito muito. Mas não é fácil empreender e eu gosto do desafio. É que tem gente que se sente mais motivada mesmo. Com o desafio, com o desafio, né? Com o que é difícil mesmo. E também tem a sensação de você conseguir chegar em novos lugares, né? Então, você vê o mercado se transformar e você vai se transformando com ele e vendo… Isso é muito gostoso. O Cria hoje, né? Como cresceu, como ficou 10 anos de empresa, é bastante tempo, assim. E como que vocês estão se vendo, assim, se projetando para o futuro? O que tem de expectativa, de coisa diferente que vocês estão imaginando? Legal, então…
assim, a gente viu o nosso mercado nascer do zero, se consolidar, e agora realmente está em um momento de crescimento, maturação do mercado. O Venture Capital veio para ficar no Brasil, né? Cada vez mais. Então, a gente teve um monte de avanço regulatório, principalmente nos últimos 2 anos. A gente está vendo um mercado muito mais educado do lado do investidor, do lado do empreendedor. A gente está vendo um monte de mecanismos novos de apoio à inovação surgindo. Então, a minha percepção é que agora a gente está em um momento muito bom. E principalmente depois de 2023, que foi um ano que foi muito difícil para muitas empresas, né? Mas que também tirou um pouquinho da bolha que a gente estava vivendo, né? Tirou um pouquinho do encanto. Agora é para valer. Então, a gente teve mercado, né? Um crescimento super acelerado. Chegamos num pico meio eufórico, 2021. Um monte de aventureiros entrando no mercado. Aí, 2023, uma queda acho que de quase 40% no mercado. Não tinha mais investimento em 2023. Foi super difícil, mas essa dificuldade tira os aventureiros, diminui a euforia. E agora é a hora da gente entender que o nosso mercado tem um outro patamar, em uma outra maturidade. E os players sérios vieram para ficar e a gente vai ter uma evolução consistente. Minha visão para o CRIA é realmente ser esse ambiente, esse ecossistema do novo mercado de capitais, do mercado de venture capital. Um ecossistema em que o investidor vai conseguir encontrar negócios que fazem sentido para a sua tese de investimento e se envolver com esses negócios. Sim, que legal. Bem legal saber desse aspecto, assim. E hoje, você se considera um modelo, assim, para outras mulheres também? Não. É difícil, né? Acho que assim, eu acho que a gente precisa de modelos e eu acho que eu só, né, assumi, tive essa capacidade de olhar pra mim e falar, beleza, Camila, vamos assumir essa posição de CEO do CRIA por causa de modelos. Por causa da Sheryl Sandberg, que era lá a COO do Facebook, que era uma grande inspiração pra mim. Por causa da Luísa, do Magalu. Então, assim, são modelos, mulheres que mostram que você consegue chegar naquele lugar. Que me mostraram que tudo bem, também consigo chegar. Mas não sei, não consigo me ver como não consegue se ver modelo, assim. Mas isso é talvez um recado para você começar a se ver, porque isso é tão importante. A gente começou essa série, né, de mulheres na inovação, justamente por sentir essa dor, assim, que muitas vezes várias mulheres estão no mercado, né, mas elas não têm esse espaço, essa voz para... Elas têm a voz, mas elas não têm um espaço para falar. Então, a gente te convidou por você ser um modelo, sabe? Obrigada então, pelo convite. É legal que você tenha isso em mente para você também poder falar com outras mulheres e levar essa palavra, né? Espalhar a palavra. Espalhar a palavra do empreendedorismo. É isso. E hoje, se você fosse dar um conselho, assim, para uma mulher que tá aí entrando no ecossistema de inovação, ou acho que até um melhor, para uma mulher que tá desanimada. Para uma mulher que tá desanimada com esse mercado. Você tem que conversar com alguém. Converse com outras mulheres. Eu acho que uma dor do empreendedorismo é fazer tudo sozinho. Ou sentir que você tem que fazer tudo sozinho. Sentir que você tá sozinha. E o que eu tenho visto e que funciona muito bem são esses grupos de encontro e de apoio entre empreendedoras. Um grupo confortável, um grupo seguro. Para você poder trocar ideia, aprender e evoluir em conjunto. Então, acho que é isso. Assim, não carregue todos os pesos nas suas costas sozinho. Sim, com certeza. Conseguir se conectar. Não faça as coisas sozinho. Você não precisa fazer tudo sozinho. Fazer terapia também é bom. Também ajuda. Mas realmente, assim, acho que a gente já vê o empreendedor com essa ideia de eu ter que dar conta de tudo. E quando a gente fala de mulheres, ainda tem a mulher polvo, né? Uma mão cuidando da casa, outra aqui. Então, ainda tem muito isso. Mulheres que têm filhos, então, né? É outra rotina. A gente... Acho que também... Eu não tô chutando aqui, mas é que eu vejo histórias, né? Eu acho que é muito difícil lidar com essa incerteza do empreendedorismo quando você tem filhos também, né? Porque você precisa de um pouco de certeza. Você precisa de uma certa segurança ali, né? Pra continuar.
outras pessoas dependendo de você. Então é um pouco difícil, mas acho que essa ideia que você trouxe é muito importante, de falar com pessoas, contar com pessoas. Por exemplo, pra mulher que tá pensando, ou já tem filho e quer empreender, ou ainda não tem filhos e tá querendo ter filhos, tem a Be2Mami, que é uma aceleradora, um hub de encontro de mulheres mães. Que legal! Que se dedicam ao empreendedorismo. E é maravilhoso, assim, o trabalho delas, o impacto delas. Então, existe muita empreendedora que é mãe. E é interessante, porque eu tinha uma empreendedora no meu portfólio, a Agnes, da Cat My Pet, que ela me fala que ela recentemente, acho que ano passado, ela teve filho. E aí, ela tava me contando como antes ela, se tinha que equilibrar um monte de coisa. E que, quando ela teve filho, o que aconteceu com ela foi que ela conseguiu entender que muitas das coisas que ela fazia antes não eram tão necessárias. Então, filho, né, a limitação de tempo que o filho te dá, no caso dela, ajudou ela a focar nas coisas certas. A escolher bem a sua batalha. Priorizar, né? Entender qual é o prato que você tem que estar equilibrando e qual é o prato que vai cair. Muitas vezes o prato que você deixa cair nem faz barulho, assim, nem faz efeito. Então, isso é uma coisa interessante. E ver o que é seu de fato, né? Porque muita coisa que a gente carrega não é nossa, e não é nossa responsabilidade, enfim. Então, entender o que é, até onde que é pra mim essa demanda aqui, né? Até onde que eu não tô suprindo uma coisa de outra pessoa. E até pensando nisso, eu lembrei que poucos dias tem o Maneira aqui da Monkin. Ele traz muitas reflexões, assim, pra gente. Ele trouxe uma que era sobre... Eu tô tentando só lembrar a frase bem certinha. Mas era que se você tá tapando um buraco, assim, se você tá não deixando algum pratinho cair, você provavelmente tá fazendo uma coisa paliativa e não deixando que aquela pessoa sinta a dor. Então, existe uma dor ali de por exemplo, algum cargo que não está sendo preenchido. E você está suprindo aquela dor ali, fazendo daquele seu jeito, está sendo paliativo, não está curando de fato. Mas você não está deixando que a dor seja sentida. E é importante, né, para qualquer negócio, que a dor seja sentida para você conseguir resolver. Com certeza. Então, assim, acho que isso também é... Pra quem tá pensando em desistir aí, por qualquer motivo que seja relacionado a isso, esse cansaço, né? Lembrar de pedir ajuda, lembrar de fazer, que as pessoas ao teu redor têm que fazer o delas também, né? Exato. Lidar com time nunca é fácil, né? Em qualquer empresa, em qualquer lugar. Lidar com pessoas. Com pessoas. Humano é muito complexo, né? Mas são muitos aprendizados, assim, que a gente vai tendo ao longo do tempo e se desenvolvendo e... Enfim, a gente vai mudando mesmo. Acho que quando você entrou no CRIA, você não imaginava, né? Que as coisas iam evoluir para esse lugar. Nunca. Não dava para prever. Mas hoje, você tá nesse cargo de CEO e fazendo tantas mudanças importantes junto com o mercado. E aí eu vou te fazer um convite para voltar um pouco no tempo. Se você fosse falar com a Camila... pequenininha assim, Camilinha, criancinha, e pudesse falar alguma coisa pra ela que ninguém te falou, o que você falaria? Tô pensando, é difícil. Pergunta complicada, pergunta profunda, né? Acho que é o clássico, mas que precisa ser dito muito de... Assim, você não sabe tudo, procure... se conectar com quem pode ajudar, não tente lidar com tudo sozinha, que foi o que eu dei de dica pras mulheres também, mas falaria a mesma coisa. É verdade. Pra Camilinha, assim, você não tá sozinha, nunca tá sozinha. E não tenha medo de erro, acho que isso é super importante, não ter medo de errar, que errar é a coisa mais bonita. Mas acho que o principal é aproveitar o processo, né? Muitas vezes na minha carreira, olhando pra trás... eu tava mais focada no resultado final do que o processo. Só que o resultado final, ele é um marco. O processo é 90% do tempo. Então, se você não tá satisfeita, se você não tá conseguindo aproveitar o processo, é muito difícil você conseguir ter prazer no seu desenvolvimento. Então, acho que é isso que eu falaria. Aproveite o processo.
É aquela ideia do se apaixona pelo problema e não pela solução, né? Porque é o final do caminho já. E errar é isso. Eu acho que o grande ponto até que você falou que deu a dica, e no final a dica serviu pra você, é que a gente aprende uma coisa, mas a gente aprende em um cenário. E aí a vida vai mostrando outros cenários diferentes que você aprende de novo aquela coisa e vai entendendo, né? E se entendendo. Então, acho que bem importante. Legal. E errar pra inovação é fundamental, né? Fundamental. Errar, entender, redescobrir, refazer, testar e bola pra frente. Sim. Obrigada, viu? Foi muito bom ter você aqui. Obrigada pelo convite. Gostei obrigada muito. Pelo papo. Obrigada. E quero agradecer também ao Bicafé, que a gente tomou um cafezinho muito gostoso aqui, que é nosso parceiro do podcast, Fujifilm, Akati, Cubo. Muito obrigada. Se você gostou do episódio, deixe seu gostei, deixe um comentário aqui também, um coraçãozinho. Que cor que tu gosta? Roxo. Um coração. Eu também. Coraçãozinho roxo pra Camila, quem assistiu até o final. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau.